noite. Lá vem chegando o verão. E com as altas temperaturas, também o risco de aumento de 30% de doenças vasculares, principalmente nas coxas, pernas e pés, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. As varizes são as mais conhecidas, mas você sabia que tromboses, aneurismas, embolia pulmonar e AVCs também são doenças do sistema vascular? Sangue, coração, veias e artérias são eles que levam oxigênio e nutrientes para as células. Quando não funcionam bem, todo o organismo é afetado. O Opinião Pernambuco de hoje vai falar sobre doenças vasculares. Para isso, convidamos Eduardo Vieira, neurocirurgião, Glória Melo, cardiologista, e Deco Nonato, educador físico. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Boa noite, muito bem-vindos. Boa noite. Hoje é a Opinião Pernambuco para falar de doenças vasculares. Eu vou começar pelo senhor, doutor Eduardo. Explica para a gente por que as altas temperaturas pioram as doenças vasculares. Boa noite. Eu acho que tem muita coisa a ver com a questão da alta temperatura e desidratação, né? Isso pode levar a uma série de complicações, e a desidratação causando vasodilatação também. E falando especificamente na questão do sistema nervoso central, que é mais a minha área, a desidratação ela pode levar a um aumento da hipercoagulabilidade sanguínea. Então o sangue fica mais propenso a formar trombos, fica mais, uma linguagem mais simples, mais grosso, vamos dizer assim. E isso pode levar à formação de trombos e embolia. E também porque no verão as pessoas costumam se exceder um pouquinho, tanto na comida quanto em bebida alcoólica, e isso tudo predispõe a doenças vasculares e cardiovasculares de uma forma geral. Isso que eu ia falar, doutora Glória, que ele falou agora, que o verão também normalmente é período de férias, então a alimentação também muda, questão do sal, também se aumenta um pouco o consumo de sal. Basicamente, eu não sei se meu entendimento está correto, mas basicamente o que faz mal para o coração também é ruim para doenças, também é mais fácil, mas a pessoa também fica mais compromete o propensa. sistema vascular, né? Isso. Na realidade, o excesso do consumo de sódio, do álcool, né? A atividade física não controlada, né? Sem nenhuma avaliação prévia. Muitas vezes o verão também predispõe a pessoa a sair mais, se divertir e com isso muitas vezes esquecer de tomar suas medicações. Então tudo isso são fatores que podem desencadear problemas cardíacos e vasculares. Sim. Deco, e em relação às atividades físicas nesse período de verão? Porque assim, a gente está falando verão porque a gente entrou na primavera, mas aqui no Nordeste é como se praticamente a gente já estivesse entrando no verão. Duas estações, chuva e sol. Exatamente, exatamente. Nesse período, também tem alguma recomendação para quem pratica exercício físico? Alguma recomendação específica? Geralmente acaba que a pessoa fica um pouco mais disposta, né? O inverno dá um pouco mais de, vamos dizer, acanha um pouco mais as pessoas a fazer a parte de atividade física. Então, assim, geralmente no verão, as pessoas retomam um pouco mais a atividade. A gente recomenda sempre que essa retomada venha com a avaliação médica, em seguida com a avaliação física, e assim a gente conseguir fazer o monitoramento, nós professores, da pessoa em atividade. Tá? Então, muita atenção na hidratação, porque realmente a desidratação pode acometer um pouco mais, né? Nas intensidades, principalmente para quem está retomando a atividade, para não ser uma coisa muito extenuante e provocar uma situação mais desconfortável, um descompensamento do coração, do funcionamento das veias e das artérias. Então, tudo isso sim deve ser controlado e antes de qualquer início ou retomada de atividade, uma avaliação com médico, cardiologista, para fazer o teste de esteira, tradicional, o eletro, e avaliação física para a gente saber em que patamar de condicionamento físico essa pessoa se encontra, mesmo sendo sedentária.
ela tem algum condicionamento físico. De repente, o dia a dia dela é mais agitado, então ela não está 100% zerada de atividade física. O próprio dia a dia dela já condiciona ela a um nível de atividade. Então, a gente precisa, nós educadores físicos, precisamos de um pontapé inicial do nível de condicionamento da pessoa. Agora, doutor Eduardo, e as pessoas que já têm alguma propensão para esse tipo de doença? É interessante procurar um médico, né, nessa fase agora que o calor vai começar a esquentar, né? Literalmente agora. É interessante que as pessoas busquem orientação médica, e que médico seria, caso a resposta seja positiva? Bom, é sempre interessante procurar, principalmente quando você tem história familiar, né? Partindo para os AVCs, falando especificamente em AVC, um dos principais fatores de risco para uma pessoa ter um AVC é uma história familiar positiva, né? Isso predispõe por si só, independentemente de um paciente ter AVC é a mesma coisa que derrame, né? Conhecido popularmente. Isso. A gente chama mais de acidente vascular encefálico. Então, sempre importante, não só nessa época, mas pelo menos uma vez por ano, quem tem história familiar, procurar o cardiologista, procurar o neurologista, para poder fazer exames de rotina e controlar possíveis fatores de risco adicionais, né? Que aí entra a questão do sedentarismo, entra a obesidade, entra a hipertensão arterial, as dislipidemias, colesterol alto, triglicerídeo elevado, né? Então, tudo isso aí tem que ser controlado, não só no verão, especificamente no verão, mas ao longo do ano é sempre importante ter esse controle, especificamente se a pessoa tem já uma história familiar de um parente que tenha tido algum problema cardiovascular ou vascular, como geral. Doutora Glória, qual é a diferença entre doença venosa e doença arterial? Bom, a doença venosa, ela compromete o sistema venoso, que são as veias, né? Então, são principalmente, tem a doença venosa periférica, que são as varizes de membros inferiores, né? E as doenças arteriais, essas são bem mais graves do que as veias, né? Essas daí você pode ter não só os problemas circulatórios periféricos, as lesões obstrutivas dos membros inferiores, como você pode ter o aneurisma de aorta, que também determina uma mortalidade extremamente alta, quando não cuidado, quando não tratado, né? Você tem também as doenças carotídeas que podem levar ao AVC, né? Ou obstruções das carótidas. Então, a doença vascular arterial, ela é muito mais danosa e mais perigosa para a vida do paciente do que a venosa. Normalmente, as veias, elas podem, nas suas fases mais iniciais, elas dão desconforto, peso nas pernas, um pouco de edema, do inchaço, mas nas suas condições mais graves, aquelas mais dilatadas, elas podem se romper, ter sangramento, formação de úlceras, de difícil cicatrização, mas de uma maneira geral, os problemas arteriais geralmente são mais graves que os venosos. Sim. Só complementando, essa parte das veias e as artérias, a gente diz muito para os alunos, né, para entender um pouco mais isso, é que as artérias alimentam os músculos, vamos dizer assim, com oxigênio, com os nutrientes que fazem com que ele realmente funcionem. E as veias é que remove os resíduos. Então, assim, as artérias levam e as veias retornam. Então, as artérias precisam de uma pressão um pouquinho maior para chegar até o destino final. E às vezes um pouco menos pressão, porque é só o retorno para voltar ao ciclo da circulação sanguínea. É mais ou menos isso. Então, acaba que a artéria, por ter uma pressão maior, pode ter um risco maior, como a doutora falou. Exato. E como é que a gente faz para ter essa pressão maior? Existe uma maneira, com atividade física, que a gente a atividade melhora? física ajuda a controlar, né? Ela por si só, ela já, durante a prática, ela tem um pouco da vasodilatação para facilitar a circulação e melhorar vamos dizer, a circulação do sangue durante o exercício, para levar os nutrientes e o oxigênio para o músculo, para a célula muscular e retornar para a busca de novos oxigênio e esse sangue ser renovado. Então, a atividade vai acelerar um pouco mais. Quando a gente diz aumenta a frequência cardíaca, o batimento do coração, significa que ela aumenta o fluxo sanguíneo, porque cada batida joga um pouco mais de sangue na corrente sanguínea. Então, à medida que ele aumenta,
essa batida do coração, ele joga mais sangue na circulação, consequentemente joga mais oxigênio, nutrientes, e a veia, por si só, ela vai retornando com uma pressão menor. Então, a atividade física vai facilitar esse processo. Então, a gente diz que o sangue está se renovando, melhorando condicionamento, as substâncias, a nutrição das células. Então, isso sim é uma coisa favorável para evitar acidentes vasculares. Ao mesmo tempo que o exercício ele também ajuda muito a controlar a pressão arterial, né? Porque ele determina, se ele é feito de forma contínua, uma vasodilatação periférica que mantém nas artérias a manutenção dessa vasodilatação que ajuda no controle da pressão arterial, né? Então, a importância do exercício para o hipertenso, principalmente o exercício aeróbico, que é aquele exercício que pode explicar melhor, né? Mas que é aquele que o paciente sua bastante, tá certo? A caminhada, a bicicleta, a corrida, a esteira, tá certo? Há também outros exercícios como dança, como natação, todos eles favorecem a vasodilatação arterial e, com isso, o controle da pressão arterial. Né? São exercícios extremamente benéficos à saúde cardiovascular. É porque a gente ouve muito mais essas recomendações ligadas exatamente à obesidade, ao coração, e a gente ouve pouco relacionadas às doenças vasculares, que também são tão comuns, não é verdade? Exato, porque a hipertensão, ela predispõe a eventos cardiovasculares, né? Como o Eduardo já falou, predispõe ao AVC, aumenta o risco de infarto, pode determinar a dissecção de aorta, desenvolvimento dos aneurismas, certo? Então, é importantíssimo a gente vai explicar direitinho o que é essa aneurisma. situação. Agora, eu não queria deixar de falar da síndrome da classe econômica, porque eu acho que é outra coisa que está ligada às férias, né? Mais férias, mais voos, ou pode acontecer também em carros, né? Dependendo se a pessoa fica muito tempo sentada na mesma posição. E quando acontece da pessoa chegar ao destino e mesmo passadas algumas horas, ela continuar sentindo incômodo nas pernas, é o caso dela procurar um médico nessas situações, doutor Eduardo? Com certeza. Quando fala em cima de classe econômica, são as viagens longas, como você falou, geralmente é avião, mas pode ser de carro também. Isso predispõe a estase venosa nos membros inferiores. E a estase é um passo para a coagulação e a formação. Dá para explicar? A estase é, vamos dizer assim, para a gente retornar o sangue venoso, como foi dito, certo? A gente não tem uma pressão alta no sistema venoso, então a gente precisa justamente da contração muscular, principalmente nos membros inferiores. E quando você passa muito tempo parado, quando você passa muito tempo sentado, numa viagem longa, você meio que relaxa a musculatura do membro inferior, isso dificulta o retorno venoso e aí leva a essa parada do sangue, essa estase venosa, que isso predispõe à formação de coágulos. Então, quando você fala em cima de classe econômica, é muito relativo aos membros inferiores, às veias dos membros inferiores. Isso pode levar à formação de trombos nas veias dos membros inferiores, chama de trombose venosa profunda dos membros inferiores, e num grau mais extremo, um pedaço desse trombo pode se soltar e no pulmão, pode parar no pulmão e aí dá sintomas bem mais graves, né? Que é embolia, é o que chama de embolia. Isso, então, chama de tromboembolismo pulmonar, certo? Então, assim, se após uma viagem longa você sentir alguma coisa, é sempre importante procurar atendimento médico para fazer os exames necessários e nunca subvalorizar isso, né? A trombose venosa profunda é uma coisa realmente que você tem que estar sempre em cima e lembrando sempre disso. Né? E assim, para viagens muito longas, especialmente mulheres, especialmente pacientes que já tiveram história de problema de trombose em membros inferiores, em alguns casos está indicado até o uso de medicações anticoagulantes para justamente diminuir o risco de ter novos problemas. A gravidez também é uma época muito... parece que o risco também é maior. Aumenta porque a gravidez altera a coagulabilidade, né? Então, isso já é um fator. Além disso, normalmente, é um período que há um ganho de peso maior, principalmente no último trimestre, e isso também dificulta o retorno venoso. Consequentemente, o edema também, o inchaço nas pernas aumenta mais, né? E aí, a gestante, ela está mais predisposta por esses fatores, certo? Então, é importantíssimo também, durante uma viagem, o uso da meia de compressão, aquelas meias mais elásticas, né? Que
aliviam, melhoram o retorno venoso e, consequentemente, diminui o risco de um evento trombótico nas pernas. Agora, Deco, ela falou que o exercício aeróbico é importante. Deu exemplos aqui, corrida, caminhada, esteira. Mas e a musculação? Esses exercícios que a gente precisa colocar muita força para fazer. Isso é bom ou é ruim para o sistema vascular? É bom. Qualquer exercício que a gente ative a musculatura, a gente pode considerar que seja bom, né? Mas alguns têm um benefício maior. O exercício aeróbico, ele estimula mais a parte circulatória. Então, a gente pode dizer que seja um pouco favorável, mais favorável para isso. A parte da musculação, exercícios mais intensos, é outra via metabólica, é outra situação de estímulo na musculatura. Tá? Então, provoca um pouco o aumento da frequência cardíaca, do batimento do coração, porém não é tão quanto o exercício aeróbico. Mas todo exercício, toda atividade física que promove gasto de energia e tal na musculatura sempre vai ser favorável, porque esse gasto de energia vai necessitar do aumento da circulação para uma reposição de nutrientes e uma reposição de oxigênio das células. Então, sempre vai ser favorável. Vamos conversar mais no próximo bloco. Vamos para o curto intervalo, hoje com debate sobre doenças vasculares. Voltamos já. Opinião Pernambuco hoje discute doenças vasculares. Para participar desta conversa, convidamos Eduardo Vieira, neurocirurgião, Glória Melo, cardiologista, e Deco Nonato, educador físico. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. E eu queria agora falar, como a gente disse que ia voltar nesse assunto do aneurisma, que ocorre quando um vaso se dilata de forma anormal. Pode falar um pouco mais, doutor Eduardo, do aneurisma? Claro. Falando isso, o aneurisma pode acontecer em diversas localizações no corpo, né? Os mais comuns assim são os aneurismas cerebrais, né? E, a grosso modo, é exatamente isso, né? A dilatação anormal de um ponto dentro do sistema arterial do cérebro, certo? Então, você tem aquele ponto de fragilidade ali, e aí você começa a se dilatar e vai crescendo, crescendo, e eventualmente pode chegar a romper. E a gente tem como se prevenir disso? Eu estava aqui perguntando antes do programa voltar. Veja, existem diversos fatores de risco que não são modificáveis. Por exemplo, o aneurisma cerebral é mais comum em mulher, isso você não tem como modificar. Mas os dois principais fatores de risco modificáveis são exatamente a hipertensão arterial, e evitando, você diminui a chance de ter um aneurisma cerebral, e também o tabagismo, que é outro fator de risco extremamente importante. Então, esses dois fatores de risco são os dois fatores de risco evitáveis, assim. Então, controle rigoroso da pressão e o não tabagismo, não fumar, você tem é o que você pode fazer para poder evitar. Você não pode deixar de ser mulher, você não pode... A história familiar também é um fator de risco importante, isso não tem como evitar. Mas esses dois fatores, tabagismo e hipertensão, são evitáveis, e é isso que as pessoas podem fazer para poder evitar de ter um aneurisma cerebral. Aí, aproveitando que a gente falou de pressão novamente, Marlene de Igaraçu quer saber, tenho pressão alta, isso quer dizer que posso ter problemas do coração, doutora Glória? Bom, isso daí, se você não se cuidar, Marlene, você precisa realmente manter sua pressão sob controle. Os valores de controle de hipertensão arterial hoje estão em 12/8. Então, a sua meta é deixar sua pressão nesses valores através do acompanhamento de um cardiologista. Então, deve procurar o posto de saúde, deve procurar o clínico, ele pode fazer esse controle. Normalmente, os pacientes que são enviados para o cardiologista são aqueles que têm a hipertensão de mais difícil controle, que precisa de mais de 2 ou 3 drogas para uma estabilização. Não só as medidas medicamentosas, né, mas também é essencial a dieta com teor de sal menor, menos
com menor consumo de sal, principalmente uma redução do consumo de alimentos industrializados, que têm um teor de sódio muito alto, esses temperos prontos, mostarda, ketchup, molho de soja, tudo isso assim, acrescenta um excesso de sal à dieta, de forma que, para quem é hipertenso, pode determinar uma descompensação. Também a questão da atividade física, que é essencial, né, para controle de hipertensão. E como é que a gente diferencia? Quer dizer, dá para diferenciar aquela dor nas pernas que a gente sente porque a gente não tem condicionamento físico e aí a gente faz um exercício e fica dolorido, de uma dor nas pernas que é muito relatada pelas pessoas como sendo um peso, uma coisa que incomoda. Como é que a gente difere? Uma pessoa que saiu do sedentarismo e começou a fazer exercício, como é que ela vai fazer essa diferença? Existe talvez aí você queira dizer a dor muscular tardia de um exercício físico. Isso. Existe sim, assim, para todo exercício que a gente estimule a musculatura, pode vir uma dor muscular tardia, que chama, com 24 horas, 48 horas depois da prática. Isso é bom? Depende. A gente pode estimular e acontecer isso, da mesma forma que a gente pode estimular com algum exercício e, naturalmente, a gente não precisar ter essa dor tardia. A dor tardia são microlesões na musculatura. De grosso modo, a gente pode dizer que é isso. Mas a gente pode estimular a musculatura sem precisar ter essa dor tardia, desde que a gente consiga equilibrar exatamente o estímulo que aquela pessoa precisa. Tá? Então, principalmente para uma pessoa sedentária que está retomando a atividade, o ideal é que ela não sinta tanto desconforto devido ao exercício, para que a gente sim tenha um controle maior de qualquer outro sintoma que ela venha ter. E essa dor tardia não venha a mascarar qualquer outra lesão ou problema vascular ou qualquer coisa do tipo. Mas os depoimentos das pessoas de uma dor tardia e de uma dor de peso e tal são bem diferentes. Então, assim, até mesmo pelo próprio depoimento dá para a gente sugerir um pouco o que seria aquele desconforto, aquela dor, né? Mas o ideal é que realmente a gente consiga monitorar sem precisar confundir com essa dor tardia do exercício. Agora, doutor Eduardo, quando o aneurisma rompe, né, que esse é o termo que usa, ele pode resultar num AVC, é isso? Dá para traduzir para a gente o que é isso? Sim. O AVC é o acidente vascular cerebral. Ele tem basicamente dois tipos. O isquêmico, que é quando existe uma falta de sangue em alguma região do cérebro por um entupimento de uma artéria. Esse é o tipo mais frequente, correspondendo a 80% a 85% dos casos. E o hemorrágico, que é quando existe um extravasamento de sangue de uma artéria cerebral ou de um aneurisma. E o tipo de AVC causado pela ruptura de um aneurisma é exatamente o AVC hemorrágico. Um tipo específico de AVC chamado hemorragia subaracnoideia, que corresponde a mais ou menos 5% dos casos. Então, quando o aneurisma rompe, ele causa assim, um AVC hemorrágico, uma hemorragia subaracnoideia. E é esse que é bem perigoso, né? É um dos mais graves que tem, né? Assim, a taxa de morbidade, ou seja, um paciente que sobrevive, mas com alguma sequela neurológica, e a taxa de mortalidade após a ruptura do aneurisma cerebral pode chegar em torno de até de 40%. É bem alta, né? É alta. E a gente tem 3 circulações, é isso, doutora Glória? A arterial, a venosa e a linfática. Isso, é isso? É isso mesmo. E quanto é que drenagem linfática é uma coisa que está na moda, né? Você encontra aí em todo lugar, praticamente, fazer drenagem linfática. Isso é uma coisa positiva para a circulação, negativa? Pode dar algum problema? Olha, feita por um profissional que saiba o que está fazendo, né? Que tenha tido um treinamento, um conhecimento, né? Muitas vezes, e aí varia de um fisioterapeuta, tem pessoas que trabalham, que fazem curso de estética, que também trabalham nessa área de drenagem, né? Então, assim, alivia os sintomas. Tem pessoas que têm muito edema de origem linfática. Esse edema, ele não adianta muito o uso isolado da meia, ele precisa ter a ajuda também dessas manobras, né? E alivia os sintomas de peso nas pernas, de inchaços frequentes, principalmente a nível dos pés, certo? Assim, é uma coisa que dá um conforto, tá certo? Agora é importante, sabe, a pessoa que faz ter realmente um conhecimento, uma experiência, um treinamento. Muitas vezes a pessoa é leiga e
fica observando e dali quer partir para fazer sem ter o conhecimento da anatomia, de onde é que passa os vasos linfáticos e onde é que eles drenam, para poder fazer aquele esvaziamento adequado. Tem uma pergunta aqui de Willamy, e da linha do tiro, que aí pode ser o para a Deco ou para a doutora. Gostaria de saber sobre o aceleramento das batidas do coração, pois eu gosto muito de correr e tenho medo de correr demais. Eu posso acelerar minha corrida sem pensar nas batidas do meu coração? Você corre, né, Deco? Você ensina as pessoas a correrem. Então. Existe um controle que a gente pode fazer através da batida do coração. Com o exame cardiológico, a gente consegue encontrar a batida média dele, do qual ele vai correr naquele intervalo, nem mais do que... Vamos lá, existe um cálculo médio também, que é 220 menos a idade. É um cálculo médio para a gente saber o batimento cardíaco sugerido para a prática da corrida. Se eu tenho 30 anos, é 220 menos a idade. Então, ele vai ter, no máximo, que chegar até 190 batimentos. Então, esse é o esforço máximo Que ele pode chegar. que ele pode chegar de acordo com o batimento do coração. Durante a prática de corrida, a gente pode considerar que ele, no moderado, que é a zona de conforto, que ele chegue a 80% da máxima dele. Tá? Então, a gente faz um cálculo rápido e identifica que ele bate a 160. Então, essa é a zona moderada dele, ou seja, a zona de conforto e a zona sugerida para a prática de corrida dele, que ele vai correr entre 160. Existe uma variação que a gente coloca uns 5% a mais e 5% a menos, porque não dá para a gente correr exatamente naquilo ali. Naquela batida, às vezes é uma subida, às vezes é um desvio, acelera um pouquinho mais, um vento a favor, um vento contra. Tudo isso tem uma variação. Mas o ideal é, através de um cardiologista, teste de estéreo, eletro, encontrar a frequência cardíaca, o batimento cardíaco dele de exercício, para ele encontrar a zona de conforto através do batimento. É possível e é bom ele controlar. Certo. Agora, doutor, no início de setembro, aí a gente perdeu, né, infelizmente, a jornalista Graça Araújo, que corria, né, Deco? Infelizmente. Você era do seu time, chama time de corrida, sua equipe? Equipe. Era magra, né, a gente se cuidava, a gente olhava para ela, a gente via que ela era uma pessoa que se cuidava, né? E ela sofreu o AVC hemorrágico, não é? E que é aquilo que eu falei já, que é popularmente conhecido como derrame cerebral, né? Quando estava terminando o treino na academia. Esse AVC tem alguma relação com a prática de atividade física? Não, veja, a gente não deve confundir as coisas. A atividade física diminui a chance das pessoas terem doenças vasculares e AVCs. Então, isso aí é fato, né? A atividade física ela deve ser estimulada. Agora, o que aconteceu, infelizmente, foi uma fatalidade, né? Poderia ter acontecido ali, poderia ter acontecido uma hora antes ou uma hora depois. Então, realmente, associar as duas coisas é complicado, sabe? Infelizmente, assim, em alguns casos, existe uma carga genética, existem outros fatores associados, né? Que, independentemente do quão bem a pessoa se cuide, ou seja saudável, vão eventualmente levar a um problema vascular, no caso o AVC. Então não tem nada a ver, o fato dela estar na academia foi uma coincidência. Uma coincidência. Foi. Uma Ruim, trágica né? coincidência, né? Infelizmente. As pessoas não devem deixar de fazer exercício, né, Não, Deco? pelo contrário, né? Isso. Pelo contrário, O isso vai exercício. proteger Exato. ela de um episódio talvez antecipado aí. Talvez ela tenha se estendido aí aos 60 e poucos anos devido aos hábitos que ela teve nos últimos anos, né? Então, se um dia ela não praticasse ou tivesse esse hábito, podia ser que não deixasse talvez antes, né? Ok. Então, mas a gente pode dizer também que as doenças cardiovasculares, doutora Glória, com o passar da idade, as pessoas vão ficando mais propensas? Existe essa relação? Existe essa relação com a idade, né? Existe a relação com a idade, com a presença de fatores de risco, como a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, né? Todas essas condições são fatores que predispõem e, claro, que à medida que a pessoa vai ficando mais velha, essas coisas ocorrem com maior frequência, né? Até que é muito raro você ter um indivíduo jovem, né, ativo,
magro que tem hipertensão. Mas acontece. Mas pode acontecer, né? Viu? Agora, o mais comum é que comece a acontecer na faixa de meia idade, a partir dos 40 anos de idade, que a gente começa a diagnosticar esses problemas. Inclusive, quando os médicos falam que quanto mais jovem, maior o risco das sequelas, né, do problema. Né? Então, um pouco parecido também com o que falam de questão a ataque cardíaco, né? Exato, quanto mais jovem também... Quanto mais jovem, porque o idoso, a pessoa mais velha, normalmente ele tem tempo de desenvolver a circulação colateral nas coronárias cardíacas. Então, nas artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco. Sim. E o indivíduo mais jovem, ele não teve tempo de desenvolver essa rede paralela, essa circulação ali de apoio, né, que seria o quê? O desenvolvimento da microcirculação e também daquelas artérias que são as artérias não tão, vamos dizer assim, principais, né? Mas quanto mais colaterais, maior a proteção, né? Enquanto que o indivíduo jovem, que ele não teve muito tempo para esse desenvolvimento, quando ele infarta, muitas vezes esse infarto pode ser fulminante, ali fatal. O que não quer dizer que uma pessoa idosa também não possa ter uma condição dessa, né? Que essa questão do desenvolvimento de colaterais, ele tem várias questões, né? A questão da atividade física, do exercício, que isso favorece, tá certo? E são vários fatores também aí que predispõem. Conceição Moura, de 2 irmãos. Fiz o Doppler venoso, mas não estou com trombose. Voltei ao médico e ele disse que é apenas uma flebite. Disse que eu tomasse analgésico para aliviar a dor e comprasse a meia 3/4. Eu acho que é essas meias de compressão, Isso. né? Continuo sentindo incômodo na perna. Está certa essa recomendação, doutor Eduardo? O que é que o senhor acha? Bom, partindo do pressuposto que Um minuto a gente tem. Uma flebite é uma inflamação numa veia periférica, numa veia mais superficial, vamos dizer assim, entendeu? Não tem risco de causar a tromboembolia pulmonar, certo? Então, realmente, o tratamento é sintomático, vamos dizer assim, é tratar o sintoma, no caso está sentindo dor, tomar analgésico e a tendência é de uma resolução espontânea. É isso mesmo, então. É diferente de uma trombose venosa profunda, que é aquela que a gente falou anteriormente. Ok, vamos para mais um intervalo. A gente volta em poucos minutos, hoje discutindo doenças vasculares. Estamos de volta com nossa conversa sobre doenças vasculares, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Eduardo Vieira, neurocirurgião, Glória Melo, cardiologista, e Deco Nonato, educador físico. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Deixa eu ler aqui, tem uma pergunta de uma pessoa... Ai, meu Deus, sumiu aqui, peraí, vai aparecer agora, pronto. Me chamo Saulo Cristiano, São Lourenço da Mata. Eu trabalho constantemente em pé. Quais os males e o que eu devo fazer para evitar dores nas pernas? Deco. A gente sempre fala que muito tempo numa posição não é favorável. Em pé, sentado, aí pode causar de fato os desconfortos. Para ele que trabalha em pé, é interessante que ele, em determinados momentos, a cada 1 hora, ele consiga fazer uma flexão da perna, ficar acocorado, né, vamos dizer assim. Movimente um pouquinho a perna, subindo e descendo uma perna, depois a outra, faça os movimentos de flexão e extensão, porque a gente pode dizer dos tornozelos, para estimular um pouco a musculatura a sair daquela posição de em pé, né? Então, de repente, nessa situação, durante, talvez no trabalho dele, né, que ele esteja falando, fazer isso é interessante. É como se fosse que a gente chama uma fisioterapia, né, uma coisa preventiva, tá? E antes ou depois, ao longo da semana dele, estimular com exercícios
né, orientados, para que realmente ele venha a, vamos dizer assim, preparar o corpo dele para suportar um pouco mais esse tempo em pé. Existem exercícios específicos para isso que pode facilitar e a ele suportar a carga do dia dele em pé. Isso pode ser. Doutora Glória, a informação de que dormir do lado esquerdo facilita a circulação, que é muito mais saudável você dormir do lado esquerdo. É verdade essa informação? Olha, essa informação não tem nenhum fundo assim verídico, entendeu? O que acontece muitas vezes é que a pessoa do lado esquerdo, muitas vezes ela tem até um certo incômodo, porque ela pode, pela proximidade do coração, da cama, aquela pulsação cardíaca pode reverberar e ela sentir o coração até mais as pulsações, e isso pode até incomodar de alguma forma, né? O que tem que ter a ver, uma coisa que é importante aqui, que não é exatamente isso, mas eu acho que vale a pena falar, é que o ideal realmente é dormir de lado, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tá certo? Por conta da questão da apneia, da questão do refluxo. Então, dormir de barriga para cima não é uma postura muito adequada, porque exatamente aumenta a incidência de problemas cardíacos por conta da questão da apneia do sono. Sim. Certo? Embora que quem tem apneia grave, mesmo dormindo de lado, ainda vai ter essa questão da apneia, que se sabe que pode determinar uma hipoxemia cerebral, uma diminuição do oxigênio no cérebro. Exatamente, uma diminuição de oxigênio no cérebro. E com isso causar problemas tanto de microisquemias, né, microlesões por falta de oxigênio, né, como até predispor eventos vasculares mesmo. Né? Eduardo pode comentar aí mais do que eu. O AVC isquêmico, né, doutor Eduardo, também. Quando é que ele ocorre? O que é o AVC isquêmico? Bom, é exatamente isso. Quando você tem um entupimento, certo, de algum vaso cerebral, de alguma artéria cerebral, levando aquela região do cérebro que seria irrigado por essa artéria entupida ao sofrimento por falta de sangue, certo? Uma isquemia e, eventualmente, o tecido morre, a necrose, certo? Esse é o tipo mais comum de acidente vascular cerebral. 80% a 85% dos casos dos AVCs são isquêmicos e, na verdade, é um grande problema de saúde pública hoje em dia, né? Com as doenças cardiovasculares de uma forma geral, mas AVC isquêmico é muito grave. É comum acontecer, né? Agora, Janilson Kleber, de São Lourenço da Mata. Boa noite. Microvarizes nos pés são causadas pelo sedentarismo? Se sim, a prática de exercícios fariam elas desaparecerem ou precisaria de outros tratamentos? Novamente falando das varizes, né? Vou falar um pouco mais das varizes. O que é que faz uma pessoa ter varizes? Olha, depende muito da predisposição, né? Assim, as pessoas que passam também mais tempo sentadas, mais tempo em pé, também muito tempo trabalhando em pé na mesma posição, o uso de saltos altos, a questão também do peso, né? Porque isso também contribui bastante, a obesidade. São fatores que podem predispor. Agora, a partir do momento que a pessoa já tem a microvariz, o tratamento tem que ser feito da esclerose por um cirurgião vascular. A atividade física por si só, ela não vai fazer desaparecer. Agora, ela pode prevenir, não é isso? Ela entra como preventiva, exclusivamente. Depois que tem, aí realmente só com tratamentos médicos. Não tem, é inevitável. Agora, falando de varizes, tem uma moda agora de ficar com a veia aparecendo, né? Fazer bastante musculação e deixar a veia saltada. Isso é saudável, Deco? Do ponto de vista assim, natural, sim. Ele praticar atividade física, tem uma vasodilatação periférica, ele tem a tendência a ter um pouco mais as veias expostas, né? Mas de forma natural. Algumas pessoas estão usando de alguns artifícios, remédios ou outros estimulantes para proporcionar isso. Aí não é legal, porque são estímulos que não é de forma natural e que não vem através da atividade física. O aumento da circulação ajuda um pouco no momento do exercício, porque há uma nutrição maior nas células musculares das energias, vamos dizer assim, né? E isso ajuda para que ele faça os estímulos maiores na parte da musculação. Mas a vasodilatação estimulada de forma não natural,
aí não é legal não. De forma natural é super positiva. Tem suplementos vasodilatadores, não é? É perigoso tomar isso sem prescrição médica? Sim, porque aí de repente, se tem uma predisposição a um rompimento de um vaso, ele é aumentado, com essa vasodilatação, vai facilitar muito mais. Né? Você tem a pressão da circulação do sangue nas artérias, que está recebendo um estímulo para aumentar ainda mais. Se ela não tem uma elasticidade de suprir esse estímulo, né, que vem do exercício e vem desses outros estimulantes, aí realmente pode ser um problema muito maior do rompimento. Muito mais do que Muito só mais, essa isso. aparência de ficar com as veias aparecendo. E esses hematomas roxos que às vezes aparecem na pele e não foi uma pancada que você deu, porque, claro, se der uma pancada, vai ficar. E que antigamente o pessoal chamava de manchas de nervoso. Isso também tem a ver com problema vascular ou pode ser alguma coisa cerebral, doutor Eduardo? Não, cerebral não. Né? Pode ter algum tipo de fragilidade capilar e que há o rompimento de vasos da pele e aí aparecem essas manchas. Não é mais nada do ponto de vista cerebral, não. Que tem algum problema, quem diz que houve algum... Não tem nenhuma relação, nem com problema neurológico, nem com problema cardíaco. É muito comum as pessoas se preocuparem com isso, achando que por ter uma fragilidade capilar e ter uma ruptura de um vasozinho superficial e fazer uma equimose na pele, né? Que aquilo ali pode acontecer dentro do cérebro, no coração, e causar um AVC, e causar um infarto, mas não existe uma relação. A fragilidade é capilar dos capilares superficiais. Sei. Não quer dizer que vai acontecer nos capilares cerebrais, nem nos capilares cardíacos. Aqui, na grande maioria dos casos, são pequenos traumas, né? Que muitas vezes geralmente são microtraumas aí que as pessoas aparece não e a pessoa percebem. acha que surgiu do nada, Que mas tá na com verdade algum problema, foi né? uma pancadinha que levou. E a questão emocional entra aí, por exemplo, uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais ansiosa, ela também está mais propensa às doenças vasculares? A gente também Com pode certeza. falar desse fator emocional? Com certeza. Antigamente se descrevia muito a personalidade tipo A, que era exatamente essas pessoas que têm um nível de cobrança muito alto, são muito ansiosas, muito estressadas, né? Que com certeza elas têm uma predisposição maior porque elas têm uma liberação de adrenalina muito maior. Então, essa questão determina uma sobrecarga cardíaca, uma taquicardia, né? Esse tipo de personalidade muitas vezes tinha uma predisposição maior a ter um infarto, a ter uma hipertensão, né? Então, não é saudável. Esse também é outro fator que a gente tem que estar atento. Exato, né? Não é saudável o estresse, né? Na realidade, no fim, isso acaba tudo sendo uma consequência do estresse, que é a doença do século, né? Agora, Gleison, de Dois Unidos. Boa noite, tenho 33 anos, sou carteiro. Trabalho em áreas com muitas escadarias, por isso sinto muita dor nas panturrilhas. Isso começou antes dos 30 anos. Ao acordar é a hora em que sinto esse incômodo. Já fiz alguns exames, tem refluxo nas duas pernas. O que devo fazer para resolver esse problema? Realmente. O carteiro já é uma profissão que ele caminha bastante. Verdade. Tem que ver se ele realmente está preparado para essa longa jornada do dia dele. Então, pode ser que ele tenha uma sobrecarga na musculatura, que pode ter desenvolvido uma lesão, nada muito grave, e essa lesão está mal curada devido ao dia a dia todo dele, da caminhada e tal. É bom ele ir avaliar, ir no ortopedista, ver se é parte traumática mesmo de musculatura, se é alguma coisa nesse aspecto, ou então um vascular para saber se realmente é questão circulatória, porque é muito tempo em pé e caminhando. Pelo que ele descreve, ele parece ter já uma insuficiência venosa com refluxo, e aí o caso dele seria cirúrgico, mas teria que ter uma avaliação do vascular para ver se ele já teria a indicação nesse momento de operar, ou se medidas mais simples, como o uso da meia elástica, um sapato adequado para uma caminhada, poderia ser o suficiente para aliviar. Né? Mas só uma consulta com um especialista é que pode realmente esclarecer a conduta, qual seria a conduta mais adequada no caso dele. Doutor Eduardo J. Albuquerque, do bairro de Cavaleiro, eu acho que a gente já respondeu, mas se ficaram com dúvida, o que devemos fazer para evitar um AVC?
novamente, tem como evitar um AVC, doutor Eduardo? Bom, tem, né? Acho que foi tudo que já foi dito aqui, né? De uma forma geral, tratando hipertensão arterial, controle metabólico, ou seja, a glicose, né, do açúcar no sangue, controlando diabetes, quem tiver, controlando colesterol, triglicerídeo, tendo uma atividade física regular, né, a obesidade, combatendo a obesidade, tudo isso aí são fatores de risco que podem ser modificados, diminuindo a chance de um indivíduo vir a ter um AVC. Acho que é mais ou menos isso. Quando a gente tem uma varizes, o médico vai lá e tira, né? Ele tira aquela veia, né, doutora Glória? Agora, quando a gente tem um problema arterial, a gente tem que restaurar esse fluxo. Isso, né? isso mesmo. Pode acontecer, se esse fluxo não voltar, né? A pessoa se submete a uma cirurgia, ela pode acabar precisando, tendo que amputar o membro por conta disso? Sim, isso é mais comum quando a pessoa assim, não procura o tratamento numa fase inicial dos sintomas. E então, principalmente naquelas pessoas diabéticas, hipertensas, que têm colesterol alto, e são vários fatores que predispõem à doença arterial periférica. A pessoa que mais é predisposta é o diabético. Então, numa fase inicial, é possível se fazer uma arteriografia, que é o exame onde se vai fazer um cateterismo e, através desse cateterismo, filmar aonde está essa obstrução. Então, esse paciente ele pode fazer uma condição que a gente chama de angioplastia, que é aí com um balão onde tem essa obstrução, e aí você insufla esse balão e desobstrui, e aí você coloca neste local onde havia aquela placa de gordura e de outras substâncias obstruindo ali, você pode colocar um stent, do mesmo jeito que a gente coloca um stent no coração. A gente pode colocar... Isso é um angiologista que vai fazer? Isso é um angiologista que vai fazer. Né? Aí seria dependendo do local, se for uma grande artéria, por exemplo, na aorta, seria uma endoprótese. E se for uma lesão, seria uma endoprótese menorzinha na perna, nas coxas. Né? Depende de onde se localiza isso. Esse tipo de tratamento, hoje em dia, ele é feito assim, com muita vantagem em relação a uma cirurgia mesmo de reconstrução. Alguns casos precisam realmente ter uma abordagem cirúrgica, mas muitos deles podem resolver através dessa intervenção via cateterismo. E quando ocorre, Deco, dormência, cãibra, isso também são coisas normais que podem ocorrer ou também são sinais de alerta? Sempre a gente fica em alerta para entender bem o que é. A cãibra pode ser fruto de um esforço, como pode ser também sintomas de uma predisposição disso. Tá? Então, é sempre bom a gente ficar em alerta para qualquer sintoma que a pessoa, o aluno, o atleta, venha comentar com a gente. A gente diz que o corpo fala, ele fala através desses sinais. Então, a gente nunca deve ignorar qualquer sinal, né, que o corpo esteja falando, né, vamos dizer. Então, isso realmente é importante, vale a pena, e nunca ignorar qualquer sintoma diferente do normal que a gente sente no dia a dia. Conceição, que você respondeu a pergunta, disse obrigada, agora estou mais tranquila, que foi no outro bloco. Agora, doutor, qual é o caso que a pessoa precisa se submeter a uma cirurgia? Quando tem a ver com a questão cerebral? Em quais casos ela vai precisar de uma cirurgia? Bom, falando especificamente de AVC, certo? A cirurgia fica mais, vamos dizer assim, reservada para os casos de AVC hemorrágico. Né? Certo. Os AVCs isquêmicos, a grande maioria dos métodos de tratamento são endovasculares, são por cateterismo. Certo. Né? No caso de cirurgia, vai ser naquele sangramento mais extenso, certo? Que o volume do sangramento seja suficiente para aumentar... Foi o caso de Graça. Isso. Né? Mas ela não chegou a ser submetida a nenhum procedimento. Quando esse volume do sangramento é grande, então pode ser, e eleva a pressão intracraniana, então pode ser necessário fazer uma cirurgia para a drenagem desse sangramento. E em alguns casos de lesões vasculares também, como os próprios aneurismas, em alguns casos a cirurgia é necessária, e outras malformações vasculares, como malformações arteriovenosas, malformações cavernosas, aí são tipos mais raros de AVC, mas que em muitos casos vai ser necessário algum tipo de cirurgia. A gente tem 2 minutos.
Eu queria ver se a gente conseguia responder. Antônio da Madalena. Tenho palitos nasais e faço uso de medicamentos para respirar melhor. Corro risco de AVC? Não é. Eu acho que ele quis dizer que tinha pólipos, né? Deve ser pólipo. Talvez. Isso. É porque aqui Exato. saiu palitos. Aí eu tive que ler palitos. WhatsApp. Exato. Não existe nenhum tipo de fator de risco de Não tem pólipo nada a ver. nasal, não. Considerações finais. Vamos tentar nesses 2 minutinhos, doutora Glória. A minha mensagem é do cuidado com a saúde, né? Procurar sempre ter uma alimentação saudável, evitar o estresse, combater o estresse com medidas de relaxamento, né? Procurar ter uma atividade física regular, né? Fazer uma avaliação prévia se você tem mais idade, né? Sempre procurar trabalhar a sua ansiedade, o seu estresse, ter as suas atividades de lazer, o que antigamente se chamava de higiene mental, cuidar da sua alimentação, né? Quanto mais próximo da natureza for a sua alimentação, mais saudável você vai ser, né? Então, evitar alimentos processados, o consumo excessivo de sódio, essa chamada fast food, né? Que não é saudável para o coração nem para a circulação. Deco. Já resumiu bastante, né? Eu acho que o preventivo é o melhor que tem. Infelizmente, os acidentes vasculares, quando vêm com grandes sequelas ou grandes problemas e às vezes inevitáveis. Então, a prevenção, como a doutora falou, realmente é a melhor opção. Com atividade, com alimentação, com hábitos saudáveis e com a diminuição do estresse, isso seria um resumo. E vamos malhar, né? Vamos treinar, vamos malhar. exatamente. Doutor Eduardo, já tem um tempinho. Bom, acho que já foi dito tudo. O melhor remédio é a prevenção nesses casos. Só queria chamar a atenção para uma coisa com relação ao AVC, né, já que a gente está aqui falando para tanta gente. O mínimo sinal, procurar atendimento médico. Né? Um AVC, principalmente AVC isquêmico, então aí tempo é literalmente cérebro. E aí dificuldade em falar, dificuldade em mexer um braço, uma perna, uma dormência esquisita. Então procurar o mais rápido possível o serviço de emergência para que a gente possa fazer alguma coisa para restaurar a função. Então, Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui conosco. Obrigada. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.